Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 6. Arquimedes, o construtor de quebra-mares. Continuação. A rua La Esperanza não tinha mudado tanto. Percorria 2 vezes, da Avenida Larco até o Zanjon, ida e volta. A livraria Minerva continuava lá, na esquina, em frente ao Parque Central. Mas atrás do balcão já não estava, atendendo aos clientes, aquela senhora italiana de cabelos brancos, sempre muito séria, viúva de José Carlos Maria Teggi. Não existiam mais os Gambrinos, o restaurante alemão, nem a loja de fitas e botões onde eu, às vezes, ia fazer compras com a minha tia Alberta. Mas o edifício de 3 andares em que as chilenitas moravam continuava lá. Estreito, apertado entre uma casa e um outro edifício, desbotado, suas varandinhas com balaustradas de madeira, parecia pobre e antiquado. Nesse apartamento de quartos estreitos e escuros, naquele vão ao lado da cozinha, que devia ser o quarto de serviço em que sua mãe abria um colchão toda a noite no chão, Otilita devia ser imensamente menos feliz que na casa de Arquimedes. E talvez tenha sido aqui mesmo, quando ainda era uma molequinha impúbere, que tomou a temerária decisão de fazer o que fosse necessário para deixar de ser Otilita, a filha da cozinheira e do construtor de quebra-mares. Fugir para sempre daquela armadilha, cárcere e maldição que o Peru representava para ela. Partir para longe e ser rica, principalmente isso, rica, riquíssima. Mesmo que tivesse de fazer as piores travessuras, correr os riscos mais temíveis, qualquer coisa, até mesmo se transformar numa mulherzinha fria, insensível, calculista, cruel. Só atingira esse objetivo durante breves períodos, e pagou muito caro por isso, deixando pedaços da sua pele e da sua alma pelo caminho. Quando pensei nela, no pior período de suas crises, sentada na privada, tremendo de medo, segurando a minha mão, tive de fazer um esforço para não chorar. É claro que você tinha razão, menina má, em não querer voltar ao Peru, em odiar o país que evocava tudo aquilo que você tinha aguentado, sofrido e feito para escapar de lá. Você fez muito bem em não me acompanhar nesta viagem, meu amor. Dei um longo passeio pelas ruas de Miraflores, seguindo os itinerários da minha juventude. O Parque Central, a Avenida Larco, o Parque Salazar, os cais. Meu peito parecia apertado devido à urgência de vê-la, de ouvir sua voz. Naturalmente, nunca diria a ela que conheci seu pai. Naturalmente, jamais lhe confessaria que sabia seu nome verdadeiro. Otília, Otilita. Que gozado. Não combinava de jeito nenhum. Naturalmente, eu me esqueceria de Arquimedes e de tudo o que tinha ouvido naquela manhã. Quando cheguei à sua casa, tio Ataúfo já estava deitado. A velhinha Anastásia me deixara a comida servida na mesa, com um guardanapo em cima, para manter o calor. Provei uma garfada e quando me levantei, fui me isolar na sala. Eu relutava em fazer um telefonema internacional, porque sabia que o tio Ataúfo não me deixaria pagar. Mas tinha tanta necessidade de falar com a menina má, de ouvir a sua voz, de dizer que sentia saudades, que já estava decidido. Sentado na poltrona em que tio Ataúfo lia seus jornais, no canto ao lado da mesinha do telefone, com a sala às escuras, fiz a ligação. O aparelho tocou várias vezes e ninguém atendeu. A diferença de horas, é claro. Em Paris eram 4 da madrugada. Mas, justamente, era impossível que a chilenita, Otilita, que gozado, não ouvisse o telefone tocar. Ficava na mesinha de cabeceira, ao lado da sua orelha. E ela tinha um sono muito leve. A única explicação seria que estivesse numa daquelas viagens de trabalho que Martini lhe arranjava.
Fui para o meu quarto arrastando os pés, frustrado e entristecido. Naturalmente, não consegui fechar os olhos, porque cada vez que sentia o sono chegar, acordava, sobressaltado e lúcido, vendo o rosto de Arquimedes desenhar-se nas sombras, olhando debochado para mim e repetindo o nome de sua filha mais velha, Otilita, Otília. Seria possível que... Não, que ideia idiota. Um ataque ridículo de ciúmes num cinquentão. Outra brincadeira para deixar você nervoso, Ricardito? Impossível. Como ela poderia suspeitar de que você ia telefonar logo hoje, a esta hora da noite? A explicação lógica era que não estava em casa porque tinha viajado a trabalho, para Biarritz, Nice, Cannes, uma dessas cidades balneário em que se realizavam convenções, reuniões, encontros, casamentos e todos os outros pretextos que os franceses arranjam para comer e beber como glutões. Continuei telefonando nos 3 dias seguintes, e ela não atendeu. Consumido de ciúmes, não vi mais nada, nem ninguém. Só contava os dias eternos que faltavam para tomar meu avião de volta para a Europa. Tio Ataúfo notou meu nervosismo, por mais que eu exagerasse nos esforços para parecer normal. Ou talvez, justamente por isso. Ele se limitou a perguntar 2 ou 3 vezes se eu não me sentia bem, porque quase não comi nada, nem aceitei um convite do gentil Alberto Lamiel para jantar, e depois ouvir minha cantora preferida, Cecília Barraza, num bar de música folclórica. No 4º dia, retornei a Paris. Tio Ataúfo escreveu uma carta de próprio punho para a menina má, pedindo desculpas por ter roubado seu marido durante 2 semanas, mas acrescentava: essa visita do sobrinho tinha sido milagrosa, porque o ajudara a atravessar um período difícil e lhe trouxera uma vasta longevidade. Não dormi, não comi, durante as quase 18 horas que durou o voo, por causa de uma longuíssima escala do avião da Air France para consertar um defeito. O que me esperaria dessa vez ao abrir a porta do apartamento na École Militaire? Outra cartinha da menina má, dizendo, com a frieza de antigamente, que decidiu ir embora porque já estava farta daquela vida enfadonha de dona de casa pequeno-burguesa, cansada de preparar cafés da manhã e arrumar camas? Será que poderia continuar com essas gracinhas na sua idade? Não. Quando abri a porta do apartamento da rua Joseph Granier, minha mão tremia. Quase não conseguia encaixar a chave na fechadura. Lá estava ela, à minha espera. Abri os braços com um amplo sorriso. Finalmente, já estava me cansando de ficar tão sozinha e abandonada. Estava vestida para ir a uma festa, com um modelo muito decotado e ombros nus. Quando perguntei a que se devia tanta elegância, disse, mordiscando os lábios: por sua causa, bobinho. Estou esperando você desde a manhãzinha, ligando para a Air France o tempo todo. Disseram que seu avião ficou várias horas em Guadalupe. Quero ver como foi tratado em Lima. Parece que voltou com mais fios brancos. De tantas saudades de mim, imagino. Estava contente por me ver. E eu me senti aliviado e envergonhado, perguntando se queria beber, comer alguma coisa e, como me viu bocejar, empurrou-me para o quarto. Vá, durma um pouco, eu cuido da sua mala. Tirei os sapatos, a calça e a camisa, e, fingindo dormir, observei-a com os olhos entrecerrados. Ia retirando as coisas da mala devagar, concentrada no que fazia, com muita ordem. Separava a roupa suja numa sacola para depois levar à lavanderia. Arrumava cuidadosamente a roupa limpa no armário. As meias, os lenços, o terno, a gravata. De vez em quando dava uma espiada na cama, e me parecia que sua expressão se tranquilizava quando me via. Tinha 48 anos, e ninguém diria, vendo sua silhueta de modelo. Estava muito bonita com aquele vestido verde claro, que mostrava seus ombros e parte das costas,
e maquiada com muito esmero. Movia-se devagar, com graça. Em dado momento, se aproximou de mim. Fechei totalmente os olhos e entreabri a boca, fingindo dormir. E senti que me cobria com a colcha. Podia ser uma farsa tudo aquilo? Nunca na vida. Mas por que não? Com ela, a vida podia a qualquer momento tornar-se teatro, ficção. Será que eu devia perguntar por que não tinha atendido o telefone nesses últimos dias? Averiguar se fizera alguma viagem de trabalho? Ou seria melhor esquecer o assunto e mergulhar naquela terna mentira da felicidade doméstica? Eu sentia um cansaço infinito. Mais tarde, quando estava começando a cair no sono de verdade, senti que se deitava ao meu lado. Que boba! Acordei você. Estava virada para mim. Com a mão, acariciava meu cabelo. Você está ficando cheio de cabelos brancos, velhinho. Riu. Havia tirado o vestido e os sapatos, e a anágua que usava era de um tom trigueiro claro, parecido com o da sua pele. Senti saudades, disse de repente, ficando séria. Cravou em mim seus olhos cor de mel de um modo que me lembrou, subitamente, o olhar fixo do construtor de quebra-mares. Não conseguia dormir de noite, pensando em você. Quase todas as noites me masturbei, imaginando que você me fazia gozar com a boca. Uma noite chorei, pensando que alguma coisa ruim podia acontecer com você. Uma doença, um acidente. Que iria me ligar para dizer que decidira ficar em Lima com uma peruanita e que não o veria nunca mais. Nossos corpos não se tocavam. Ela ainda estava com a mão na minha cabeça, mas agora passava as pontas dos dedos nas sobrancelhas, na boca, para comprovar que estavam mesmo ali. Seus olhos continuavam muito sérios. Havia no fundo das pupilas um brilho aquoso, como se estivesse reprimindo a vontade de chorar. Uma vez, há muitos anos, deste mesmo quarto, você me perguntou o que era felicidade para mim. Lembra, bom menino? Eu disse que era o dinheiro, encontrar um homem poderoso e muito rico. Estava errada. Agora sei que, para mim, a felicidade é você. E nesse momento, quando eu ia abraçá-la, porque seus olhos estavam cheios de lágrimas, soou a campainha do telefone, sobressaltando-nos. Ah, por fim! Exclamou a menina má, levando o fone. O maldito telefone. Consertaram. Oui, oui, monsieur. Antes que desligasse, eu havia pulado sobre ela e a abraçava, apertando-a com todas as minhas forças. Beijava-a com fúria, com ternura. Minha voz se atropelava quando disse: Sabe o que é o mais bonito? O que mais me alegrou de todas essas coisas que você disse, chilenita? Oui, oui, monsieur. Ela deu uma risada e murmurou que era a breguice menos romântica de todas as que eu já lhe dissera. Enquanto a despia e me despia, disse ao seu ouvido, sem parar de beijá-la um instante: Telefonei para você durante 4 dias seguidos, todas as horas, de noite ao amanhecer, e como você não atendia, fiquei louco de desespero. Não comi, não vivi, até ver que você não tinha ido embora, que não estava com um amante. A vida voltou ao meu corpo, menina má. Senti que ela se contorcia de gargalhadas, quando me forçou com as 2 mãos a afastar o rosto para olhar nos meus olhos. O riso ainda a impedia de falar. Estava mesmo louco de ciúmes? Que grande notícia! Ainda está apaixonado por mim feito um bezerro, bom menino. Foi a primeira vez que fizemos amor sem parar de rir. Afinal, adormecemos, amalgamados e felizes. No meio do sono, de vez em quando eu abri os olhos para vê-la. Nunca mais seria tão feliz como agora. Jamais voltaria a me sentir tão pleno. Acordamos já de noite, e depois de tomar um banho e vestir-nos, levei a menina má para jantar, onde, como 2 amantes em lua de mel, conversamos baixinho,
olhando-nos nos olhos, de mãos dadas, sorrindo, beijando-nos, enquanto tomamos uma garrafa de champanhe. Diga alguma coisa bonita, pedia ela de vez em quando. Saindo do restaurante, na pracinha onde a estátua do Marechal Ney ameaça as estrelas com o seu sabre, à beira da Avenue La Observatoire, vimos 2 clochards sentados num banco. A menina má parou e apontou. É esse, o da direita, o clochard que salvou a sua vida naquela noite na Ponte Mirabeau, certo? Não, acho que não foi esse. Foi sim, sapoteou ela, zangada, ansiosa. É ele, diga que é ele, Ricardito. É sim, foi ele, tem razão. Então me dê todo o dinheiro que tem na carteira, ordenou. As notas e as moedas também. Fiz o que ela pedia. Ela, então, dirigiu-se aos 2 clochards com o dinheiro na mão. Eles a fitaram como se fosse um bicho estranho, imagino, porque estava muito escuro para ver suas caras. Vi como, inclinada sobre um deles, a menina má lhe dirigiu a palavra, entregou o dinheiro e, finalmente, para minha surpresa, beijou o clochard nas bochechas. Depois veio em minha direção, sorrindo como uma criança que acaba de fazer uma boa ação. Apertou meu braço e recomeçamos a andar pelo Boulevard de Montparnasse. Até a École Militaire seria meia hora de caminhada, mas não fazia frio e não ia chover. Esse clochard vai pensar que teve um sonho, que caiu uma fada do céu. O que você disse? Muito obrigada, Sr. Clochard, por ter salvado a vida da minha felicidade. Está virando breguinha você também, menina má. Beijei seus lábios. Diga outra, por favor.